Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Conheça o Pinot by Moose English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje um tema muito legal com uma pessoa extremamente envolvida nesse assunto, que é a Luísa Junqueira. Obrigado, Luísa, por estar conosco. Eu que agradeço. Uma comunicadora e criadora de conteúdo, e que eu queria falar um pouco primeiro dos livros que você fez, Luísa, que é o Tour pelo Meu Corpo, Gorda e Espelho Torcido. Esse Espelho Torcido eu achei fantástico o título dele. Ele deve ter sido um sucesso danado. Naturalmente que você deve ter visto algum tipo, vou falar bullying por enquanto, depois nós vamos mudar para expressões diferentes, e se sentiu no direito de colocar que o ser humano, as pessoas, os preconceitos, e você começou a externar isso através da literatura, através de vídeo. Já já nós vamos falar da sua microsérie. Então, na verdade são vídeos, né? Eu sou formada em audiovisual e cinema, e eu tive sempre, assim, eu acho que não só enquanto bullying, né? Eu acho que enquanto mulher, a gente sofre uma pressão estética muito forte a vida inteira, né? Para a gente estar encaixada dentro de um padrão, dentro de expectativas do que as pessoas acreditam ser a feminilidade adequada, né? Para você ser amada, para você ser respeitada. E eu sou uma mulher gorda, então eu sempre sofri muita pressão estética nesse sentido, assim, de pra você ter ideia, eu comecei a fazer dieta, eu tinha 10 anos de idade. Mas você é muito bonita. Obrigada. Eu não entendo essa pressão em cima de você. Eu acho que todas as mulheres e todas as pessoas acabam sofrendo em algum nível uma pressão estética, né? E é muito mais forte com mulheres. E um dos requisitos básicos para uma mulher ser considerada bem-sucedida e bem aceita, ela ser magra. É um deles, né? Tem vários outros. Mas ela ser magra é muito forte, assim. É muito comum a gente ver mulheres constantemente em dieta, constantemente, eu não posso comer isso, se controlando nesse sentido, e incomodadas com o próprio corpo, independente dessa mulher ser bonita ou não, né? Isso é uma pressão que afeta a gente por conta de um sistema mesmo, né? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, assim, eu fiz muitos anos de dieta, e aí eu tava morando na Inglaterra, fazendo um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, que eu tinha que entregar um projeto para o CNPq. E aí eu tava fazendo uma dieta muito agressiva, assim, que eu só comia proteína. Eu fiz mais de 10 anos dietas sequenciais, assim. E aí eu tava num momento muito frustrada com o meu corpo, que eu não tava emagrecendo o quanto eu gostaria. E aí eu já era, né, do audiovisual, tava fazendo cinema, peguei uma câmera e comecei a fotografar partes do meu corpo que eu não gostava, partes do meu corpo que eu achava que eu precisava mudar, que eu rejeitava. Só que quando eu vi essas fotos, eu vi que as imagens estavam bonitas. E aí foi uma chavinha que virou na minha mente que a beleza é uma questão de perspectiva. Ela é também uma questão cultural, mas a gente consegue, a partir de uma mudança da nossa perspectiva, ampliar a nossa percepção de beleza. E aí, a partir dessas fotos, eu fiz esse curta-metragem, né, que é o Espelho Torcido, que são basicamente imagens assim, do meu corpo, e tentando trazer beleza para essas partes do meu corpo que são consideradas feias esteticamente, por não estarem adequadas a esse padrão da magreza, da feminilidade, né? E a partir desse filme, ele realmente ele meio que viralizou no Vimeo, assim. E aí, quando eu fui formar na UFRJ, meu TCC, eu ampliei essa pesquisa para corpos de outras mulheres. E aí eu fiz esse documentário Gorda, que foi, se eu não me engano, né, até onde eu sei, foi o primeiro documentário no Brasil a abordar a questão da gordofobia. E aí, a partir daí, a minha pesquisa começou a se desenrolar nesse lugar, assim. Eu sou
eu sou criadora de conteúdo na internet, né? Tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram. E eu comecei a abordar esses temas da aceitação corporal, da gente mudar a nossa perspectiva de beleza, da gente aceitar quem a gente é. E essa pesquisa começou lá em 2013 e teve um momento que teve um boom, né, desse assunto, assim, que estava em todos os comerciais, nos programas de TV, as pessoas falando muito sobre isso. Só que eu acho que hoje em dia a gente já voltou algumas casas. E foi daí que eu fiz essa nova série. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se auto-intitula como gorda. Sim. Você está se intitulando como gorda. A mulher, ou o ser humano, de uma maneira geral, ele pode perceber isso através de comentários externos ou por os seus próprios olhos. Você tem duas maneiras de você enxergar isso. Tem alguma que é mais grave, que é mais crítica, o olhar externo ou o seu próprio olhar? Nossa, perfeita a sua pergunta. Porque eu acho que o nosso olhar, ele é muito influenciado pelo que a gente acha que é o olhar do outro. E que, no final das contas, acaba sendo até um próprio auto-julgamento, né? Eu recebo muito esse feedback de pessoas que falam, eu sou bem aceita, eu percebo que eu sou amada. Só que eu não consigo me sentir adequada. Porque a gente acaba se comparando com o que a gente está vendo do externo. E o externo não é só o que os outros falam pra gente. Às vezes é o que os outros falam de si mesmos. Às vezes é a gente assistindo uma novela com a nossa tia do lado e a tia comentar o corpo da artista, sabe? Esse tipo de... Ela não tá falando necessariamente sobre o meu corpo, mas o meu corpo é tão menos adequado até do que o da artista, entende? Então, esses comentáriozinhos e a própria mídia, né, que acaba bombardeando a gente dessas imagens, desses corpos extremamente formatados, até photoshopados, isso vai entrando no nosso inconsciente mesmo e a gente acaba se comparando. Então, eu acho que vem de uma pressão externa que acaba virando um julgamento interno e quando vira esse julgamento interno, que é o mais difícil da gente conseguir mudar a perspectiva, né? Porque é uma coisa de dentro. Não adianta alguém chegar para uma pessoa que tem uma baixa autoestima, falar, nossa, mas você é tão linda. A gente não adianta outra pessoa vir, é uma coisa que tem que partir de dentro, porque o julgamento, ele também, no final das contas, parte também de dentro, né? Você, através dessas suas séries de vídeos, você estreou agora recentemente Beleza Sob Pressão. Provavelmente, você foi pegando uma primeira série, depois foi desenvolver um pouco mais na segunda série, na terceira, e essa, Beleza Sob Pressão, você coloca, quero deixar aí no Instagram da Luísa Junqueira, uma análise sobre essa percepção dessa beleza. Queria que você falasse um pouco disso. Então, essa série ela veio dessa ideia de que a gente teve um momento ali por volta de 2015 até 2020, a gente estava num boom assim de começar a se permitir a perceber a beleza num lugar mais amplo, num lugar mais... Eu acho que enquanto cultura mesmo, assim, a gente começou a abrir o nosso olhar para essa percepção de beleza. Só que no pós-pandemia, eu acho que as pessoas... Muita coisa aconteceu na pandemia, né? E eu percebi que o padrão de beleza, na verdade, ele começou a ir para um lugar extremo oposto. Então, enquanto tinha uma galera falando, vamos se aceitar, vamos diversidade, vamos incluir mais diversidade de corpos, o padrão de beleza, né, essa pressão do mito da beleza mesmo, ele começou a ficar ainda pior. Então, tipo, antes a gente precisava, sei lá, ser magra e ter o cabelo tal e a coisa tal. Agora já tem procedimentos como harmonização facial, já tem toda essa coisa de você se enquadrar, o corpo moldável, né? De você poder fazer plástica em todos os lugares, e botox, e aí bota o mega, e aí bota os cílios, e aí bota a unha. Então eu fiquei com essa sensação de que o padrão de beleza piorou. E aí essa série, ela vem dessa ideia de a gente, de novo, retomar essa ampliação da percepção da beleza para além do padrão de beleza, porque as pessoas confundem, né, beleza
com padrão de beleza. E beleza é uma coisa muito mais ampla. A beleza está na natureza, né? Eu quero até complementar essa sua colocação fazendo uma pergunta. Como que os padrões de beleza afetam a sociedade? Então, eles afetam de várias formas. É uma forma de controle dos corpos através de você fazer as pessoas se sentirem inadequadas com os próprios corpos, com a própria aparência, para elas consumirem mais. Então, quando você gera um vazio, você gera uma necessidade, e isso acaba gerando mais consumo, né? Só que é uma coisa que a gente acha que afeta só nesse lugar do consumo, só que afeta muito mais internamente. Eu acho que afeta muito a saúde mental das pessoas, afeta muito a autoestima, e aí a autoestima sendo afetada, afeta como essa pessoa vai se colocar no mundo, como que ela vai ter força, energia, confiança para colocar projetos, entendeu? Para se sentir potente, assim. Isso afeta muito mais as mulheres, assim. Você vê mulheres em grandes cargos de liderança, rapidinho, só para finalizar aqui. Claro. Por exemplo, mulheres em grandes cargos de liderança, tipo presidentes, políticas, sabe? Mulheres CEOs de empresa, sofrendo por questões de autoestima em relação à imagem, sendo que a imagem dela não tem absolutamente nada a ver. Então, mas aí eu vou te colocar duas opções de novo. A pessoa que faz essa crítica a você, ela está criticando o que ela está vendo ou ela está externando uma dificuldade interna projetando nos outros? Perfeito. Eu acho que é os dois, assim, que a partir do momento que existe esse padrão, existe essa construção de que a gente precisa estar adequado nesse padrão para ser, no final das contas, aceito e amado e respeitado, as pessoas vão criando esses próprios julgamentos internos. E aí, esse julgamento interno, nesse lugar, pelo menos, principalmente do julgar o outro, apontar para o outro, eu acho que vem de uma coisa interna, de dificuldade da pessoa lidar com a própria autoestima que ela joga para o outro. Mas, para além dessa coisa individual, existe também a pressão do sistema mesmo, né? A pressão da mídia, a pressão da máquina, né? Então, eu acho que é as duas coisas. Sociedade. A pressão da sociedade, né? A imprensa, as opiniões públicas, isso aí é uma questão social, isso aí é incrível. Mas como lidar com esses padrões de beleza que a sociedade impõe? Eu acho que é isso. Eu acho que aí tem que ser um movimento individual, sim, de você entender que o seu valor não está na sua imagem, que o seu valor está... E não está nem na sua utilidade. Eu acho que a gente, na sociedade ocidental, a gente acha que o nosso valor está... ou na nossa imagem, agora, principalmente, que a gente está viciado em tela, né? Ou na nossa utilidade da produtividade, do capitalismo. Só que o nosso valor não está nisso. O fato da gente existir, o fato da gente estar vivo, só isso já tem valor, sabe? Então, eu acho que é um movimento que tem que ser individual, mas ele também precisa ser coletivo, da gente entender que a gente tem valor só por ser quem a gente é. A nossa autenticidade tem valor, a nossa unicidade tem valor, né? Legal. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata.
Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura super amável, querida, olha, gentil, Luísa Junqueira. Nós estamos falando sobre padrões de beleza, nós estamos falando sobre as séries. Você precisa entrar no Instagram dela para ver as séries dela a respeito desses padrões de beleza. E, Luísa, a pergunta é, quem nunca olhou no espelho e viu uma ruguinha aqui, uma distorçãozinha ali... Quem nunca? Essa é a famosa pergunta. Quem nunca? Não, eu acho que todo mundo acaba, eventualmente, se sentindo um pouquinho inadequado, querendo melhorar. Eu acho que isso, inclusive, faz muito parte de como a nossa cultura se dá, de como a gente valoriza a imagem, de como a gente valoriza a ideia do se aproximar do perfeito e se afastar da natureza, né? Acho que enquanto ser humano, pelo menos na sociedade ocidental, a gente construiu essa ideia de que a perfeição ela está distante da natureza, o que eu acho a maior loucura do universo. Porque se você olha para uma árvore, não tem nada mais perfeito que isso. Nada. Só que a gente quer se afastar, né? A gente quer achar que a gente não é natureza, a gente quer se colocar acima da natureza. E aí a gente começou a criar esses padrões que aproximam a gente de uma coisa plástica, uma coisa lisa, uma coisa inerte. E aí a gente fica criando essas aberrações de se incomodar com algo extremamente natural, como uma ruga, sabe? A gente fica pensando em ruga, a gente olha uma casca de árvore e ela é cheia de ruga, sabe assim? Só que a nossa ruga na nossa cara a gente não quer saber. Tem uma pesquisa da Opinion Box, que diz que metade dos brasileiros, olha que loucura, eu acho até que isso é subestimado. Eu acho que o nego mentiu na hora de responder essa pesquisa. Mas o sentimento de metade dos brasileiros associam a aparência física ao sucesso e à felicidade. Eu acho que metade é mentira. É mais que isso, na verdade, né? Eu acho que não é só os brasileiros, né? Eu acho que a cultura ocidental, e hoje em dia, não sei como que é em outras culturas, na Ásia, na Índia, sei lá, na Rússia, mas eu acredito que isso é uma coisa dos nossos tempos, né? Da gente perceber isso, porque quando a gente vê pessoas famosas, as pessoas chegando ao sucesso, as pessoas, às vezes, elas, por exemplo, Adele, artistas assim que estão fora de um padrão, quando chegam no sucesso, se formatam para o padrão. Isso é a coisa mais comum do mundo. A pessoa saiu ali do interior do Ceará, uma pessoa comum, quando ela chega no sucesso, bota harmonização facial, bota dente, bota cara, bota tudo. Então a gente começa a entender que para você chegar num sucesso, você precisa se formatar dentro dessa estética. A gente tem poucos referenciais de pessoas que chegaram no sucesso, né? Eu vou botar entre aspas, porque sucesso é uma coisa extremamente pessoal, só que a gente acaba também tendo um padrão do que a gente acha que é sucesso, que é fama, que é dinheiro, e que não é, mas enfim. Quando as pessoas chegam nesse lugar de fama, de dinheiro, elas se formatam. Então, a mensagem que fica, até inconscientemente, é de que se você não estiver nesse formato, você não consegue chegar no sucesso, porque a sua imagem não vai estar adequada com a sua posição. Aquelas duas opções de novo. Hoje estou te dando duas opções sempre. A ou B. Bom, é 50% de chance, hein? Bom, quando a gente não segue essas normas estéticas, pode ser que a gente vai se sentir intimidado em relação ou até rejeitado em relação à cultura daquele local, daquele espaço, daquele tempo? Sim, e eu acho que a gente acaba, de fato, sendo rejeitado. Eu acho que sim.
tem aquilo que você falou. A gente se sente inadequado e a gente mesmo acaba se rejeitando. Que pressão, hein? É uma pressão. É uma pressão, mas eu acho que também acaba sendo rejeitado. Se a gente está falando de mercado de trabalho, a pessoa que não tem uma imagem adequada consegue menos vagas, ou quando ela consegue a vaga, porque ela é super competente, rola uma pressão de que, mas você tem que prender seu cabelo, mas você tem que maquiar. Principalmente para as mulheres, isso é muito comum, assim, você vê que mulheres, quando entram em vagas, elas precisam ir maquiadas. A mulher faz um trabalho que não tem nada a ver, ela, sei lá, programadora, tem que ir maquiada, tem que ir de salto, sabe? Então, e para os homens também essa pressão acontece, e eu percebo que hoje em dia a pressão tá afetando os homens também com uma intensidade maior. Eu sinto que a intensidade com que a pressão de beleza afeta as mulheres está chegando nos homens também, no lugar de que tem que estar depilado, de ter que estar com a sobrancelha feita, sabe? Isso também tá chegando, mas eu acho que a pressão para as mulheres ainda é muito mais grave. Acho que eu me perdi um pouquinho nessa pergunta. No início dos anos 2000, uma mulher, para ser considerada bonita, ela tinha que ser alta, magra, músculos definidos e lábios grossos, pele bronzeada, sem revelar idade, rugas, cicatrizes, etc. e tal. Uma exigência fantástica há 20 e poucos anos atrás, né? Você acha que isso mudou um pouco para hoje? A sociedade aceita, tolera um pouco mais hoje? Eu acho que sim, muito por conta dos movimentos que surgiram dessa nova onda do feminismo, que veio com essa pauta muito forte, assim. Foi uma pressão mesmo da população em relação do público consumidor em relação às marcas. Tipo, a gente quer se ver no comercial, assim, sabe? Acho que rolou essa pressão, sim. Mas, ao mesmo tempo, né, o sistema, ele opera dessa forma. Se você tem uma onda para cá, ele vem com uma onda muito maior para lá. Então, sim, quando começou a abrir, né, essa noção de que, tipo, não, eu quero me ver no comercial, eu quero me ver na mídia, a gente começou a exigir, começou a rolar essa abertura, eu senti que a pressão foi mais forte. E agora a pressão de beleza, né, o padrão de beleza, para mim, ele tá até pior. Gordo bonito ou gordo feio, tem diferença? Ué, o bonito e o feio já é uma questão complexa de debater, né? Sim. Para mim é uma questão de perspectiva. Tá. Só que não é. No final das contas, a perspectiva vai ser moldada pela cultura. A cultura e a sociedade é que querem definir isso, quando, na realidade, é até criminoso uma coisa dessa, né? Psicologicamente, tanto por quem faz, como para quem recebe essa crítica, né? E é porque eu acho que não entra só no lugar da crítica. Eu acho que a crítica, quando você recebe uma crítica, é porque a coisa já chegou num limite do desrespeito, né? Que daí já tá no bullying, né? Que você falou. Sim. É que eu acho que não é só sobre a crítica. Tem pessoas que nunca ouviram uma crítica, mas que elas têm essas questões justamente pelos referenciais serem muito deturpados mesmo, né? Uma questão cultural, de referencial mesmo. Eu falei para você do início dos anos 2000, desse perfil que a sociedade considerava assim, politicamente correto, culturalmente correto, não sei como nem te falar, mas no início do século XX, logo nos anos 1900, começo, o tipo físico ideal era um corpo esguio, sem músculos, como no ano 2000. A pele deveria ser clara e não morena, como nos anos 2000. Cabelos lisos. E o envelhecimento, olha que coisa bacana, porque o envelhecimento também é uma coisa muito, muito macetada na cabeça das pessoas de mais idade. O envelhecimento ele não era considerado um problema, muito pelo contrário, era até um elogio à pessoa que tinha passado por um tempo, passado uma idade, que tinha chegado, o que hoje também o envelhecimento é criticado. Essa questão do etarismo também é muito forte. Eu recebo muito esse tipo de comentário de pessoas que nunca tinham tido problema em relação à própria aparência, mas que agora que estão mais maduras, que está começando a aparecer as rugas, o cabelo branco,
começou a aparecer essa questão. E eu acho que a internet também influencia muito nisso, porque a nossa cultura deu uma cambalhota, né? Agora todo mundo tem o próprio palquinho, e aí esse palquinho, ele tá ali cheio de filtro, então as pessoas começam a passar filtro que esconde as rugas, então fica com essa sensação de... E o Botox também, né? Fica com essa sensação de que as rugas são um grande vilão, e aí a gente para de valorizar justamente tudo o que vem com a idade, né? Que é muita sabedoria, que é muito conhecimento. E aí a nossa cultura está cada vez mais rasa, né? Cada vez mais rasa. Você vê que eu não falei nesse programa, nós estamos indo para o final do programa, você vê que eu não falei nesse programa sobre a parte psicológica da coisa, que é extremamente importante. Isso aí eu vou debater um dia com um psiquiatra, psicólogo, sei lá, levar uma pessoa mais aí. Mas eu queria pensar com você para os exageros, né? Você falou da parte estética, do Botox, etc. E tal. A gente vê séries na televisão, a gente vê os procedimentos estão cada vez mais, entre aspas, criminosos para o ser humano, mas é o profissional mercantilista que quer faturar e o excesso, o exagero por parte do cidadão que quer, de alguma forma, se enquadrar de algum perfil, de alguma forma. E eu queria que você terminasse falando isso. Vai virando uma disforia de imagem, né? A pessoa... Eu não sei se você já foi em alguma consulta, assim. Eu já fui em consultas que eu não tinha problema nenhum com a minha imagem, e a pessoa, tipo, dermatologista ou até dentista, fala: ai, nossa, você tá com uma ruguinha aqui, eu acho que você podia botar um Botox. Tipo assim, eu nem sabia que eu tinha ruga. Aí agora criou-se uma insegurança que eu não tinha, sabe? E isso é muito comum. E eu acho que é isso. As pessoas fazem isso pensando no dinheiro, pensando no cliente que ela vai capturar. É capaz do dentista se oferecer para fazer o Botox em você. Mas foi exatamente o dentista que me ofereceu para fazer um Botox e falou que eu tava com ruga, sendo que eu falei: gente, ruga aonde? Como assim? Quer dizer, não, é preventivo. Aí você cria uma insegurança que você não tinha, você cria uma ansiedade que você não tinha. Ah, não, agora eu já tô com 33, então se eu não fizer meu preventivo, a ruga vai aparecer. Gente, e é isso, é pensando no dinheiro, é o que você falou, chega a ser quase criminoso mesmo, porque você está implementando uma insegurança, uma insatisfação que a pessoa não tinha, para você garantir o seu dinheirinho ali, para você garantir capturar o seu cliente. E vira uma bola de neve mesmo, as pessoas gerando insatisfação para garantir mais cliente, e aí quanto mais cliente você tem, mais pessoas harmonizadas tem, mais insatisfação você gera, porque as pessoas começam a se sentir inadequadas em relação às pessoas harmonizadas. E aí é o fim dos tempos mesmo. Luísa, muito obrigado. Quero te agradecer assim de uma maneira bem enfática, bem efusiva e bem calorosa pelo seu carinho e mostrar para os nossos telespectadores um pouco do amor próprio, né? Para as pessoas terem o seu amor próprio. Luísa, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, adorei. Obrigadão. Até a próxima. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.